Boa noite a todos. Invoco a proteção de Deus. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. Dispensa da ata aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício número 013/2023, Nova Trento, 17 de maio de 2023. Ilustríssimo senhor Gustavo Orsi, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Servimos-nos do presente para encaminhar a vossa senhoria os empenhos e balancete mensal, relatório mensal e bimestral, documentos estes referentes ao mês de abril de 2023. Colocamos-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura possa surgir. Sem outro particular, reiteramos os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique Piazza, contador do SAMAI. Ofício número 186/2023, Nova Trento, 23 de maio de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 017/2023 dispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis do município através da modalidade de leilão público. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Atenciosamente, Tiago Dalsasso, prefeito municipal. Ofício número 185/2023. Nova Trento, 23 de maio de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 018/2023, de 23 de maio de 2023. Autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Atenciosamente, Tiago Dalsasso, prefeito municipal. Indicação número 092/2023. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta Casa providências junto ao Executivo Municipal, no sentido de que a Comissão de Trânsito estude a possibilidade de instalação de placas e pintura de faixa amarela proibido estacionar no decorrer da rua Joaquim Batista Archer, no centro. Nova Trento, 23 de maio de 2023, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 093/2023, que a Secretaria de Obras efetue o conserto de um buraco na rua Ida Orsi-Feller, bairro Bezenelo, Nova Trento, 23 de maio de 2023, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 094/2023, que a Secretaria de Obras efetue a colocação de material de base no pátio que é usado como estacionamento da creche hoje instalada no bairro Bezenelo. Nova Trento, 23 de maio de 2023, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 095/2023, que a Secretaria de Obras averigue o asfalto que está oco por baixo na Rua da Paz, no centro. Nova Trento, 23 de maio de 2023, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 096/2023, que o Executivo estude alguma maneira de não fechar o trânsito por completo na obra do asfalto na Rua Alferes, bairro 30 Réis. Muitos moradores dependem do transporte fornecido pelas empresas e o mesmo está comprometido devido ao fechamento da via. Nova Trento, 23 de maio de 2023, Gabriel Pereira Batista, vereador. Neste momento, informo que foi protocolado nesta Casa Legislativa o seguinte projeto. Projeto de lei número 017/2023. Encaminha as comissões para pareceres na forma regimental. Neste momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Vereador Edo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Quero neste momento, senhor presidente, registrar nesta casa o feito da Secretaria de Obras, que recentemente recuperou as sapatas da ponte João Vanini, no Baixo Salto, tão comentado nesta casa, e não só recentemente, mas há cerca de 4 ou 5 anos, todos nós, inclusive o Poder Executivo, sabia da necessidade de se recuperar aquelas sapatas para evitarmos de termos um prejuízo numa possível enxurrada daquela ponte poder vir a desabar. Então, felizmente, há cerca de 20 dias, foi concluído o trabalho de recuperação da sapata, de proteção, um trabalho muito bem feito, que agora sim soubemos que só por uma grande fatalidade aquela ponte pode sofrer algum dano, porque o que era necessário fazer foi realizado, que inclusive o projeto de recuperação, de restauração da sapata, já havia sido elaborado em 2019, mas não executado, e agora a Prefeitura refez o projeto e executou as melhorias necessárias naquela ponte. Soubemos também que havia a necessidade de um serviço igual na ponte do centro, a Ângelo Cipriani, que felizmente uma das sapatas também já foi concretada, recuperada, e a outra, hoje em conversa com o encarregado da obra, me disse que na próxima segunda-feira estarão concretando a segunda sapata, concluindo assim então esse serviço de recuperação, de restauração. Portanto, obras importantes, pois precisamos preservar aquilo que já construímos, que foi construído nos anos passados. Soubemos que isso exige a aplicação de recursos num volume bastante grande, mas é preciso preservar, além de fazer novo, preservar o que já se construiu, o que esse município já conquistou. Portanto, o meu agradecimento à Secretaria de Obras, a toda a equipe envolvida, ao prefeito municipal que autorizou o serviço, tão reivindicado há tanto tempo por esta casa, por todos os vereadores, mesmo os que nunca se manifestaram, tinham essa preocupação de que havia necessidade de fazer esta restauração para que as pontes tivessem segurança, porque nós sabemos que por mais que demore um dia, as grandes cheias, elas vão acontecer. Isto é da natureza, a natureza tem seus ciclos, e portanto, sendo assim, tendo feito a recuperação dessas sapatas, nós sabemos que podemos confiar mais na resistência destas importantes pontes que são vitais para a vida do munícipe, que é a Ângelo Cipriani e a João Vanini no Salto, embora soubemos que a ponte Colombo Machado Salles é a mais antiga do município em uso, construída na década de 70, essa também soubemos que por estudos feitos por técnicos, por engenheiros, soubemos que é preciso também fazer alguma melhoria nesta ponte, que acredito que não deva demorar muito para o Poder Executivo também restaurar ou fazer o serviço necessário naquela ponte. Soubemos que a da Ponta Fina Sul também necessita de cuidados, mas aos poucos o Executivo vai cumprindo com seu dever e vai, assim, buscando dar mais segurança e preservando aquilo, como eu disse, que já conquistamos, embora há muito que se fazer, mas é preciso cuidar daquilo que já se tem. Quero também aqui registrar o bom trabalho realizado pela Secretaria de Obras, por toda a sua equipe da Secretaria, no alargamento de trechos da estrada próximo à comunidade de Baixo Pitanga e Lajeado. Passei por ali na semana passada e a gente percebe os pontos alargados, as melhorias realizadas pela Secretaria de Obras.
Já falei em outras oportunidades nesta tribuna, mas volto a repetir. Parabenizo o secretário Ricardo por ter esta visão, por ser determinado a investir em melhorias nesta estrada geral, naturalmente, sem esquecer as vicinais. Mas a nossa estrada geral é muito movimentada e carecia muito de melhorias como estão sendo feitas em alargamentos em pontos específicos. Portanto, sabemos que os desafios são grandes, a todos aqueles que estiveram à frente do Executivo, os que estão hoje e aos que virão, mas aos poucos as coisas vão acontecendo e é assim que tem que ser. É preciso ter um olhar no todo do município. E quando nós dizíamos há muitos anos que o nosso interior às vezes ficava um pouco esquecido, e talvez se tinha até razão, mas nas últimas administrações o interior recebeu grandes investimentos, um volume muito grande de recursos investido em melhorias das estradas, em alargamento, em retirada de pedras, em melhorias nas pontes. Como se vê, as pontes foram todas pintadas e sinalizadas, os corrimão, uma coisa que é inédita no município. Então você, mesmo à noite, quando você se aproximar da ponte, você tem uma visão melhor, com isso dando mais segurança a todos os que transitam. Parabenizo então o secretário realmente por ter esta visão, esta determinação de ter esse olhar especial ao povo do interior e ao mesmo tempo a todos que transitam por esta estrada geral que interliga Nova Trento a diversos municípios e que tem um tráfego intenso, principalmente nos finais de semana, pois quer queira, quer não queira, grande parte do território do nosso interior já começa a ser ocupado com construções de pessoas que ou estão retornando à sua origem, ou pessoas de fora que adquiriram e estão construindo a tal casa do sítio. Nós temos um exemplo bastante concreto na localidade do Alto Lajeado, em que surgiram grandes construções, edificações muito bonitas, de pessoas que vêm de fora, inclusive essas 3 ou 4 famílias que eu conheço, elas moraram no exterior, viveram anos e anos na Inglaterra, na Suíça, Estados Unidos, e hoje vieram se estabelecer no nosso município, na localidade do Lajeado. Certamente isso também tem influenciado o Poder Executivo a se determinar a manter as estradas em um melhor estado, para que as pessoas possam transitar com segurança e, ao mesmo tempo, entenderem que elas, mesmo estando no sítio, são valorizadas pelo Poder Executivo, que se preocupa em oferecer uma estrada com mais segurança para que possam transitar com tranquilidade. Vereador Luiz Fernando. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha pelas mídias sociais. Nesta primeira fala, eu queria destacar que nessa tarde a Celesc esteve no município de Nova Trento fazendo melhorias de rede na Rua Geral Alferes. Ao todo, foram atendidas 400 unidades consumidoras. Já era uma demanda antiga, a fiação, o cabeamento ali já estavam bem comprometidos, já não estavam segurando a carga daquela rua, e a Celesc hoje veio ao município de Nova Trento fazer essa melhoria. Então aqui eu queria fazer o meu agradecimento, destacar que além dessa rua Alferes, durante o ano a Celesc já fez uma melhoria no bairro da Vasca, fez uma melhoria também na rua Independência, ali perto do Calvário também foi feita algumas melhorias, inclusive até uma melhoria que foi feita ali na rua Independência, foi um pedido que chegou através do vereador Silvio, que tinha uma madeireira ali, não só a madeireira, mas caminhões maiores que passavam, acabavam batendo naqueles fios, causando um transtorno para os moradores. Então, assim, a gente tem que saber cobrar, mas também saber reconhecer quando a empresa vem fazendo seu papel em Nova Trento. E eu gosto sempre de destacar que num período não muito distante, a gente não tinha mais nem a loja deles aqui no município atendendo a nossa
população. Então, hoje, para mim, é um motivo de grande satisfação ver o trabalho que a Celesc vem desempenhando no município de Nova Trento, e também sempre quero aqui agradecer Jackson, Pierre, Leandro, todos os envolvidos da Celesc que vêm ouvindo as demandas de Nova Trento e, na medida do possível, tentando sanar. A gente tem vários problemas ainda para serem vistos, é verdade, inclusive a gente vem recebendo várias demandas, mas acredito que com o passar do tempo elas vão diminuindo. Então fica aqui o meu agradecimento. Também aqui, para não dizer que a gente só faz indicação e reclama, na semana que passou eu procurei o prefeito para falar sobre as questões ali dos totens do nosso município, tanto os da entrada, quanto da Praça Getúlio Vargas, da entrada do Vígulo. Ele me fez uma colocação que foi feita uma licitação, parece que essa licitação ela deu deserta, o município agora abriu uma outra licitação para ver se alguma empresa tem interesse de vir fazer essa manutenção desses totens, mas ele me disse que em 40, 50 dias no máximo quer estar com essa situação resolvida. Então, também fica aqui o meu agradecimento por ter dado uma atenção para a demanda que eu trouxe na casa na última semana. Nesse primeiro momento seria isso. Obrigado, presidente. Vereador Juscelino, por 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Cumprimentar de maneira especial hoje alguns membros do Círculo Trentino. Me fugiu da memória, mas é quase meu vizinho. Senhor Eliseu. Seu Eliseu. Prazer recebê-lo, seu Eliseu. Bem, presidente, eu vou de pronto já fazer a leitura de um requerimento em relação ao projeto do intercâmbio cultural que o Círculo Trentino tem agora no mês de julho. Já é de conhecimento dos vereadores sobre o projeto que entrou nessa casa e já explicamos, enfim, o que vai acontecer. Pedimos aí a antecipação na votação do projeto e eu vou apresentar agora um requerimento e depois, na ordem do dia, eu gostaria que fosse incluído na votação para aprovação ou não do requerimento, já que eu vou acompanhar o grupo, né? Então, Nova Trento, 23 de maio de 2023. Ao excelentíssimo Gustavo Orsi, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento. O vereador que esta subscreve, após ouvir o plenário desta casa, solicita autorização para realizar viagem oficial à Itália, acompanhando o Círculo Trentino de Nova Trento, com os grupos de dança folk Nea Tridentum e de canto Pargolete. É de conhecimento da comunidade neotrentina que desde julho de 2017, Nova Trento possui um pacto de amizade com a comunidade italiana de Alto Piano della Vigolana, cidade natal de Santa Paulina, e de muitos imigrantes que povoaram nossa cidade e região. Com a assinatura do pacto, as duas administrações firmaram um compromisso entre si de aperfeiçoar os conhecimentos entre seus povos, consolidando e aprimorando cada vez mais os laços de amizade, de cultura, de educação, do turismo, do social, entre outros. Entre os objetivos da aproximação das duas comunidades estão o conhecimento, o encontro, a colaboração entre as pessoas, a troca de experiências e estratégias, a valorização da obra e trabalho de Santa Paulina, a realização de projetos comuns baseados no respeito recíproco das tradições, dos costumes e diversidade cultural e social. Dentre as atividades com o grupo do Círculo Trentino, participaremos de intensa programação nas comemorações do aniversário de Santa Paulina, inclusive com convite formalizado pela Prefeitura de Alto Piano della Vigolana. Também faremos visitas a empresas, principalmente indústrias e agências de turismo, buscando divulgar e colocar Nova Trento como opção de possíveis futuros investimentos e a inclusão de possíveis roteiros turísticos partindo da Itália. Faremos contatos também com grupos culturais com o objetivo de que possam se organizar e programar apresentações em nossa cidade, como já aconteceu com diversos grupos, né, no passado aí meio recente, oportunizando assim a nossa comunidade a vivência com a cultura trentina. Por fim, destacamos ainda que toda a programação será acompanhada pela administração do município de Alto Piano,
pela província de Trento e pela Associação Trentini nel Mundo. Diante do exposto, solicito autorização para a viagem pelo período de 10 dias, bem como aquisição de passagens aéreas, com o objetivo de representação, divulgação e captação de possíveis parcerias para o município de Nova Trento. Segue em anexo cópia do Pacto de Amizade, firmado em 2017, e convite oficial da comunidade de Alto Piano della Vigolana a este vereador. Sem mais, agradeço desde já aos nobres vereadores pela compreensão, colocando-me à disposição para eventuais dúvidas. Atenciosamente, Juscelino Marinuccini, vereador. Então, presidente, como já falei aqui outras vezes, e a gente conversou na sala das comissões antes de iniciar a sessão, essa viagem do Círculo, ela não é passeio, como alguns na rua dizem e vão falar, como é de costume em Nova Trento. Ela tem um cunho cultural e um objetivo que quem está indo sabe, o principal objetivo, que é buscar parcerias, buscar aprimoramento nas danças, principalmente do grupo de dança, assim como o canto com o pargolete, e também buscar parcerias empresariais. E por que que o Juscelino tem que ir junto, né? Primeiro porque alguém do poder público, executivo ou legislativo, deve acompanhar e representar o município numa viagem como essa. E por que o Juscelino? Porque participou lá em 2017 da assinatura do pacto. Então a gente não está caindo de paraquedas na coisa ou indo lá para tomar o sorvete que é famoso lá na Itália, né? A gente já conversou aqui algumas vezes, quando o vereador fala que vai a algum lugar, tem pessoas que talvez para denegrir o nosso trabalho, isso eu falo dos 9 vereadores, né? O que vem em mente sempre é passeio, né? Ah, vai a Brasília? Vai passear, né? E não é assim. E eu confesso que já ouvi, né, que vai passear. Eu não me preocupo com isso, porque quem me conhece sabe que eu não vou passear, e principalmente eu vou num grupo que tem gente de todos os partidos e que não tem partido, né? Então a gente vai estar acompanhado e, vamos dizer, também vigiados, né, por todos os olhares. E no retorno a gente vai apresentar alguma coisa sobre a viagem, né, como a gente sempre faz. Então, gostaria de solicitar, presidente, que colocasse o requerimento em votação na ordem do dia, para ter isso aprovado ou não, né, pelos vereadores. Outra questão rapidinha: na semana passada eu fui até Brasília, né, consegui uma agenda na Secretaria Nacional de Habitação, e era um desejo, na verdade, ouvir alguma coisa sobre aqueles apartamentos ali do acesso que vai ao Mato Queimado, aquela obra que está abandonada desde 2010, 2011. A gente sabe que não é uma obra pública do município, né? É uma obra em parceria entre a Caixa Econômica e a empresa Sul Brasil, que decretou falência, está em recuperação judicial e continua a coisa parada. Então, pensei que fosse voltar com uma coisa um pouco melhor resolvida, né? Ouvi algumas possibilidades do retorno daquela obra acontecer, porém é tudo muito devagar, é tudo muito... A coisa não é minha, a coisa não faz diferença para mim, e aí, infelizmente, acho que nós vamos esperar um pouco mais para aquilo sair do papel. Então, de minha parte, eu acho que eu esgotei as minhas possibilidades. Tem ainda uma esperança, tem, né? Mas serviu para eu entender que a burocracia realmente atrasa a vida da gente, né? Então, vou continuar dando uma cutucada de vez em quando no caminho que ainda pode acontecer alguma coisa, mas sem muita esperança, infelizmente, sem muita esperança. Entre
eu fiquei lá uma noite, entre um dia e outro visitei a Câmara e o Senado, como de costume, e conseguimos algum compromisso, né, que não foi recurso, mas foi compromisso para 2 obras importantes na cidade, num total de 750 mil. Então, no final do ano, os deputados vão começar a fatiar o orçamento, e aí, naquele período, a gente vai dar mais uma reforçada, então, para confirmar as 2 obras, né? De geral, valeu a pena, só pelo fato das 2 emendas, né? Uma de 350, outra de 400 mil, e com certeza vamos continuar aí lutando e buscando por mais recursos para melhorias aí na cidade, né? Por enquanto era isso, presidente. Uma boa noite e obrigado. Neste momento, vamos à ordem do dia. Primeira proposição, projeto de lei número 016/2023, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual de 2023. Em discussão, projeto de lei. Professor Edson. Senhor presidente, trata-se do projeto de suplementação dentro da própria Secretaria de Obras. Portanto, como especifica no projeto, certamente havia um recurso destinado para uma ação, que ela é classificada de acordo com uma numeração, e a Prefeitura, de repente, entendeu de não executar aquilo e investir esse recurso numa outra ação. Portanto, é o próprio dinheiro dentro da Secretaria, só mudando de destino. Isso são projetos corriqueiros que ao longo do ano sempre aparecem e vão aparecer muitos. Portanto, favorável ao projeto. Mais alguém? Em votação o projeto. Se alguém for contra, manifeste levantando o braço. Se não, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos à segunda proposição. Lei complementar número 009, de 14 de maio de 2023. Estabelece o vencimento do magistério público municipal após a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal número 706/2023 e da Lei Municipal número 2919/2023, que concedeu a revisão geral anual aos servidores municipais e estabeleceu o piso do magistério e da outras providências. Em discussão, projeto de lei. Senhor presidente, conforme o projeto também especifica, nós estamos ampliando a progressão horizontal do magistério, ou seja, pela lei antiga não tinha mais como progredir dentro da função. Portanto, quando se fez a reforma há pouco tempo e se revogou a lei anterior, eu penso que foi um equívoco em que naquele momento não se elaborou esta tabela de progressão. Portanto, estamos apenas incrementando isto, dando a devida condição ao Poder Executivo a pagar o piso nacional do magistério a todos os que exercem esta função no Poder Público. Sem sombra de dúvidas, favorável ao projeto. Em votação, o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação ao projeto, permaneça como está. Quem for contra, manifeste levantando o braço. Projeto aprovado por unanimidade. Terceira proposição. Projeto de lei número 018, de 23 de maio de 2023. Autoriza a transparência de recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei. Senhor presidente, é o projeto de lei que transfere recursos à Secretaria de Cultura e Turismo, que fará o repasse ao Círculo Trentino. Soubemos nós que está planejado. Nós temos um grupo de neotrentinos que então irão até a Itália, representar não só o nosso município, mas levar um pouco da nossa cultura e tradição,
e como muito bem dito pelo vereador Juscelino, se vai em busca de parcerias, já que existe esse pacto da amizade que foi consolidado em 2017, e recentemente nós tivemos nesta casa a visita da vice-prefeita do Altiplano da Vigolana, portanto eles vieram nos visitar, nos trazer alguma informação, e nada mais justo do que nós também nos fazermos presentes lá no Altiplano da Vigolana, pois nossas raízes são de lá. Nós ainda temos, enfim, familiares que se distanciaram da gente, até pelo fato dos anos que passaram e pela distância que nos separa. Mas é bela a iniciativa esta, desse grupo, de ir até a Itália, enfim, levar alguma coisa de bom que nós temos e dizer a eles, inclusive, como vivemos, como vivem aqueles que deixaram aquela terra, porque certamente eles também têm curiosidade de saberem como vivemos, como estão essa gente. E é o momento oportuno para que eles recebam um pouco de informação e também comprovem que nós ainda preservamos um pouco daquela tradição, daquela cultura italiana, apesar de estarmos na América do Sul. Portanto, soubemos que esse recurso não vai onerar o poder público, porque foi um recurso conseguido pelo vereador Juscelino, que já veio com a finalidade de ser aplicada nesse campo. Sem sombra de dúvidas, favorável ao projeto. Juscelino. Só para complementar a minha fala da tribuna, presidente, esse valor ele foi transferido através de uma emenda solicitada pelo deputado José Milton Schaeffer, ainda no final do ano passado. E quando a gente começou lá em julho do ano passado a pensar na viagem, a gente buscou algumas maneiras de conseguir essas passagens para o grupo, e a que foi atendida mais de imediato foi através dessa emenda, né? Tentamos através da Receita Federal, daquelas mercadorias para fazer bazar, começamos a fazer eventos pensando em também arrecadar um valor para custear essas passagens, porém nada chegava ao valor que se precisava. E no final do ano, o deputado, numa das nossas visitas à Assembleia, nos surpreendeu com o comunicado já, né, de que teria um valor para destinar para tal viagem, se é que ela ainda ia acontecer, porque a gente já tinha comentado no gabinete sobre a viagem. Então, a gente ficou surpreso primeiro, né, e aí é que eu digo que não se está jogando dinheiro fora, até porque o deputado destinou 300 mil para uma pavimentação lá na Rua do Lixado, como é conhecida, eu sempre esqueço o nome daquela rua. Inclusive a obra está parada por conta da mudança de governo, já comentei aqui também, né? E recurso para a PAI, aquisição de ônibus, troca de telhado, enfim, não é só para a viagem, né? Já veio recurso para outras áreas e tenho certeza que virão ainda outros recursos, né? Então, só para destacar de onde veio realmente esse valor, né? Em votação, o projeto de lei. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, manifeste levantando o braço. Projeto aprovado por unanimidade. Quarta proposição. Aí sim seria referente ao requerimento lido pelo vereador Juscelino em primeiro momento de fala. Em discussão, projeto. Bem, senhor presidente, como soubemos, ninguém do Poder Executivo irá acompanhar este grupo, mas nada mais justo do que termos uma autoridade pública, neste caso o vereador, representando tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, pois seria muito estranho se esse grupo fosse até a Itália e fosse recebido lá pelo governo do Altiplano della Vigolana, e ele certamente perguntaria: escolta, mas onde é que é este político? Não quer nem um? Então, pelo menos, temos um vereador que se propõe a ir, até porque ele já faz parte dessa história, e porque também, realmente, precisamos nos manifestar nesse sentido, de mostrar a eles que nós temos aqui o poder constituído, que nós temos prefeito, vice-prefeito, vereadores.
Portanto, sem sombra de dúvidas, válida a iniciativa do vereador, parabenizo por tudo que já tem feito por este município e todos os segmentos, e também pela cultura, sempre envolvido no círculo também, o Juscelino. Então é a pessoa certa a nos representar neste momento, lá na Itália, e totalmente favorável ao requerimento. Eu também entendo que o vereador Juscelino, aqui da nossa casa, é o vereador que mais se faz jus a acompanhar o grupo do Círculo Trentino nessa viagem, justamente por já ter e fazer ainda parte do grupo, né? E sem falar da sua experiência que ele tem com relação à parte pública em nosso município. Eu já tive com o Juscelino em Brasília atrás de recursos, ele não mede esforços, né? Realmente ele roda bastante nos gabinetes, reivindica recursos, tanto que é um vereador ali exemplar na parte de angariar recursos para o nosso município. Então eu desejo ao Juscelino que nos represente lá à altura e todo o sucesso do mundo nessa viagem, e sou a favor ao projeto. Como já dito aqui pelos demais vereadores, o vereador Juscelino hoje é presidente do Círculo Trentino, está participando disso desde 2017, quando começou a se abrir os caminhos para essa parceria, e é muito importante que o nosso município mantenha esse vínculo com a Itália. E como já destacado até aqui pelo vereador Edo, hoje o vereador Juscelino é o único político que está indo fazer essa etapa ali de continuar essas alianças. Então, eu sou favorável também. Em votação o projeto de lei. Só quero agradecer aí a colocação dos vereadores. E uma questão que eu vou falar, que pode parecer assim muito pequena, mas alguns vão entender o que eu vou dizer. Quem me acompanha um pouco mais de perto sabe do meu... Eu não vou dizer do meu trabalho, mas eu tenho em casa uma responsabilidade que vai fazer 79 anos no mês que vem. E com essa idade as pessoas elas ficam muito mais vulneráveis, elas ficam muito mais frágeis, né? Então, só para ter uma ideia de que isso aqui não é um passeio, porque há 40 dias da viagem, a pessoa que eu mais estimo, ela já se mostra um pouco, sabe, um pouco mais frágil, porque sabe que vai ficar 10 dias. Então, para mim também não é fácil sair de casa 10 dias. Eu queria dizer que não estou indo só porque já fui, ou só porque vou representar, ou só... não é fácil, porque tu vai deixar em casa, eu vou levar junto comigo uma preocupação por 10 dias. E eu sei que quando eu voltar, ela vai estar diferente. E até ela voltar para o lugar, vai levar mais alguns dias. Então, não é só o fato de ir. Realmente é uma coisa séria, né? Eu não iria fazer esse pedido se fosse de brincadeira. Pode ter certeza disso. Obrigado. Mais alguém? Em votação, o projeto de lei. O requerimento. Todos de acordo? Projeto aprovado, o requerimento aprovado por unanimidade. Concluída a ordem do dia, conceda a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Vereador Silvio, por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores, público aqui presente, quem está nos assistindo pelas redes sociais e acompanhando pela Rádio La Prima, né? Primeiramente, presidente, eu quero falar sobre a resposta do pedido de informação que chegou nessa casa semana passada, onde eu pedia sobre as dispensas e licenças ambientais sobre a obra do asfalto no bairro 30 Réis, onde eu quero dizer que eles responderam que sim, que tinha as licenças, mas para deixar lembrado que o pedido eu fiz no dia 10/4 e as licenças eles solicitaram no dia 13/4. Então, não são perfeitos. Essa é a realidade. Só queria deixar isso bem claro, que muitas vezes eles dizem que o vereador falta com a verdade, né? Mas ainda tem mais. Mas, por enquanto, vamos deixar só por isso. Também quero falar sobre um projeto de lei, presidente, que eu coloquei nessa casa faz uns 2 meses, sobre aquela segunda via, né? 2 vias do médico passar para o paciente,
onde tem uma requisição, um pedido de exame, onde ele deixa na secretaria, protocolo, uma cópia fica para o paciente e outra fica na secretaria. Para ter como provar mais tarde, mas aqui não veio essa solicitação, ou não fizeram esse pedido, alguém vai receber. O que aconteceu? Esse projeto, o Flávio era presidente, foi cogitado que era inconstitucional, né, presidente? Mas lembrando o executivo que nessa casa nós já aprovamos projetos inconstitucionais que veio do executivo, só para não lembrar que nós não estamos dormindo. Eu lembro disso. Mas como era um projeto bom que ia ajudar, beneficiar mais pessoas, eu votei a favor. Mas não vem com discurso e conversa fiada, né? Como eu já falei, esse vereador não está dormindo. O engraçado que eu cogitei nessa casa, sobre que eu ia elaborar esse projeto, demorei aí uns 10 dias e depois encaminhei esse projeto. Aí o presidente não colocou, que o procurador, né, presidente? Ex-presidente, né? Disse que era inconstitucional. No dia daquela reunião com a comissão de trânsito nessa casa, que estava o prefeito e o assessor, quando eu fui cobrar do assessor, doutor, mas aqui a gente aprovou projeto inconstitucional e não custa nada aprovar. Onde o prefeito escutou a conversa e disse, não, mas essa lei já existe, vereador. Como existe? Não, está aqui. Adivinha? 20 dias antes de eu elaborar o projeto. Então ela não existia. Foi cogitado que eu tinha feito essa lei, esse projeto, e eles colocaram antes. Mas tudo bem, ela foi aprovada, já existe essa lei, né? Mas não estão aplicando ainda. As pessoas estão pegando a requisição e não estão saindo das duas vias. Então que abra o olho. Por que eu estou falando isso? Essa semana, hoje, teve um vídeo nas redes sociais de um cidadão que tinha se deslocado aqui da cidade para ir, mora no interior, uma consulta marcada no posto de saúde do Pitanga. Chegou lá, depois de estar lá, que o médico foi dizer que o médico não tinha vindo, né? Mais ou menos isso. Então, olha a sacanagem, a falta de comando com os pacientes, né? Pega o telefone. Não é o paciente que tem que ligar para o posto de saúde. É o posto de saúde que tem que ligar para o cidadão, para o paciente. Olha, aconteceu um imprevisto, que pode acontecer. Não não compareça hoje porque o médico não veio. Simples. O cidadão vai entender. Então, primeiro deixa-se deslocar, quase 30 quilômetros, sai do serviço, para chegar lá e recebe o não. E sem justificativa, né? Essa é a verdade. Aí onde o vereador Edo falou agora, vereador, isso não é uma crítica, isso é só uma colocação, que as estradas do interior estão sendo feitos vários trabalhos, bons trabalhos, isso é uma realidade, principalmente na geral, tem muitas tifas que tem que ser melhorada, basta ir em todas as tifas, né? E eu falo isso que a reclamação são muitas, e hoje em dia eles vêm com a reclamação e batem a foto e mostram realmente que ali existe um problema. A questão é que não adianta nós só ter estrada boa. Se não tem saúde, pouco adianta uma estrada boa. Se você estiver com saúde, você passa por qualquer obstáculo. Você atinge o seu objetivo com saúde. Agora, com saúde não adianta, sem saúde não adianta nem ter asfalto no interior. Porque vai chegar no hospital ou no atendimento mais próximo, vai bater com a cara na parede. Essa é a realidade. Então, está sendo feita algumas obras, está sendo feita melhoria nas estradas, tá, mas a saúde está uma porcaria. E eu falo isso com propriedade, e doa quem doer. É todo dia reclamação, vídeos. Aí, há poucos dias, colocaram no Jornal Trentino, pessoas da administração, o hospital infantil, isso era para cutucar com alguém, hospital infantil, lamentável, ratos e baratas, mas ela esqueceu que o diretor do hospital já tinha saído, o ex-diretor Maximiliano de Oliveira tinha saído no mês de janeiro, já tinha se passado 4 meses. Em 4 meses se cria até dinossauro de volta. Essa é a realidade. Hoje me mandaram um vídeo que no hospital infantil não é ratos e baratas, isso foi a colocação dela. Estão quebrando tudo. Vocês viram o que aconteceu hoje? A falta de atendimento, será que está faltando o ex-diretor? Então, é engraçado que a mídia, nem todas, mas a grande maioria, ela publica só o que o executivo pede, porque o executivo está pagando. Então, eles deviam de criar vergonha na cara e não fazer igual a nível federal, esconder a verdade e mostrar para o povo a realidade do nosso município. Isso é que tinha que ser feito. Eles não fazem. Mas é a questão, né? Quem paga mais
tem o direito, né? Infelizmente é assim que funciona. A mídia porca, essa é a realidade. Então, voltando a colocar, não adianta só ter asfalto, estrada boa, se não tiver saúde, pouco se resolve. É só para fazer mídia, né? Quero falar também, senhor presidente, que já fiz indicação, encaminhei ofício para fazer um pequeno trecho de iluminação no Baixo Salto, na Estrada Geral do Baixo Salto, próxima à Escola Padre José da Poiã e da igreja. Eu acho que, se eu não me engano, vai 5 luminárias, é o suficiente. E até agora nada. É incrível isso. Será que é falta? É falta de competência, né? Quero levantar um questionamento aqui, quero deixar bem claro, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu não sou envolvido em esporte de forma alguma, muito menos em futebol, que eu não gosto. Ajudo no esporte, já ajudei o município, acho que foi o único vereador praticamente que conseguiu recurso para o esporte de Nova Trento. Sobre o acontecido desse final de semana do campeonato de futebol, não estou aqui defendendo o time e nem condenando. Para mim não faz diferença nenhuma. A única diferença é o tamanho absurdo que aconteceu no jogo de futebol. Até o vereador Gustavo, o presidente, se puder falar alguma coisa, que é mais envolvido no esporte do que eu, que isso está rodando no Vale do Rio Itajaí todo, o tamanho absurdo. Alambrado, quebrando o alambrado, caindo quase em cima das crianças. Spray de pimenta para conter a confusão. Gente, isso é uma vergonha para a nossa cidade. E a gente vem aqui às vezes falar do vôlei, nós somos referência, taekwondo, futebol que tem o Roberto, o Neneca, e uma baixaria dessa. Isso é uma vergonha. Eu digo assim, ó, que a autoridade entre prefeito, secretário e os próprios técnicos, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que ser punido, porque dá medo. Quem é o pai, quem é o louco que vai levar o seu filho lá para assistir mais um jogo? Quem é que vai fazer isso? Não é verdade? Eu estou falando alguma besteira? A gente vê aí nos vídeos que está rolando. Isso tem que ser tomado uma providência assim. Os culpados que seja punido. Não interessa se é um time, ou 2, ou 3, tem que ser punido. Alguém tem que pagar. Ou é falta de comando, o prefeito é o responsável por tudo isso que está acontecendo, sim. Eles têm que tomar uma providência. Eu penso assim porque tenho certeza. Eu não tenho coragem de levar meus filhos lá para assistir o jogo. Tu vendo aquelas cenas ali, alambrado caindo, criança do lado, spray de pimenta, criança ao redor. Até dava para ver na filmagem, até o próprio Otomás lá em cima, se afogando com spray de pimenta. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Então que não se deixe passar em branco, que se pune os culpados. Presidente, no dia de hoje seria só isso. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereador Gabriel, por 10 minutos. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, público aqui presente, que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio La Prima e demais mídias. Eu inicio aqui falando, até complementando um pouco da fala do vereador Edo, que seria hipocrisia da minha parte, em 2021, 2022, esse vereador aqui cobrar melhorias na ponte Ângelo Cipriani, e agora que está sendo feita e quase se concluindo, também não saber reconhecer e elogiar. Como também em 2021, quando eu assumi uma cadeira aqui nessa casa, junto com uma comitiva de moradores que próximo aí que seria ali o Janderson Marchiori, o Paulinho da Farmácia, o Jaisanir e os demais ali que moram onde foi feito o enroncamento no rio ali, Fui até o gabinete do prefeito, cobrei e agora nós temos a obra concluída. Então fica aqui também o reconhecimento por parte desse vereador ao atual administração aí no serviço que foi feito. Veio a beneficiar os moradores que estavam com parte das suas propriedades ali condenadas, e algumas vindo a perder quase que tudo aí. Então fica aqui o reconhecimento às melhorias feitas. Quero também destacar aqui uma indicação, pedido dos moradores, uma rua próxima aqui a Joaquim Batista Archer,
Para quem não conhece a Rua do Natal, os moradores da rua, né, solicitaram, pediram: Gabriel, faça uma indicação, cobre da comissão de trânsito para que se faça alguma coisa. A gente sabe que temos ruas antigas, estreitas, né, que não comportam estacionar veículos no decorrer da via. E essa rua é uma delas. Então fica aqui o pedido para que a comissão de trânsito, né, seja ágil, né, na análise desse pedido aí, e que se tome alguma providência para não comprometer e prejudicar aí os moradores e para quem utiliza essa rua aí. Vereador, só para aproveitar a colocação, na minha rua já presenciei, tipo, ambulância tendo que entrar para atender no final da rua, e a minha rua também é estreita, e a ambulância ficar 2, 3 minutos até aparecer alguém. Luiz Fernando também morou lá, até achar o dono do carro, do caminhão, sei lá o que estava atrapalhando, e a pessoa lá no final da rua esperando por socorro, né? E isso pode ser uma ambulância, um bombeiro, alguma coisa de emergência, né? Então, acho que essa questão é muito importante em diversas ruas do município, né? Obrigado, vereador, pela contribuição. Então, são situações assim, a gente só vai ver a necessidade, né, da situação ali, de uma placa, de uma faixa, quando se precisa, como citado pelo vereador aqui, em caso de emergência. Daqui a pouco tem alguém precisando, um bombeiro não consegue ter o acesso por ter veículos aí estacionados. Obrigado pelas colocações, e a gente aguarda um posicionamento da Comissão de Trânsito. Destaco também um pedido nós temos a rua Ida Orsi-Feller, essa rua ao lado aqui da Câmara de Vereadores, uma rua muito movimentada, e teve 3 pessoas no dia de hoje que vieram me procurar e pediram: temos um buraco bem próximo aqui, né, a prefeitura por algum motivo abriu, mas não fez ainda a tapa do buraco, né, a colocação das pedras. E um buraco que, se tu passar ali, a lambada é grande, então que refaça ali a pavimentação. Um pedido aqui também, indicação do vereador Gustavo, já há algum tempo atrás, que é para colocação de material no pátio da creche aqui, né, do Bezenello. Eu frequento muito por levar minha filha aí, e vi a necessidade ali da colocação desse material, principalmente em dias de chuva. É uma piscina, uma lagoa. Então, colocando material, nivelando ali, vai facilitar muito os pais, né, as crianças que utilizam, que vão à creche e à pré-escola. E tem uma outra situação aqui que, se não fosse realidade, né, seria cômica, né? A Rua da Paz, para quem não conhece, a Rua do Cemitério, nós temos ali acho que foi uma das primeiras pavimentações asfálticas aqui do nosso município. E com o passar dos anos, né, precisa-se de manutenção. Nós temos uma situação lá com relação à parte de tubulação. A tubulação quebrou, né, e não vou falar da atual gestão, mas já vem de tempo, né, se prolongando, simplesmente vão lá, botam barro, jogam um asfalto frio ali em cima e vão tocando, né. E nós tivemos uma situação aqui de uma moradora da rua que estava caminhando ali e do nada caiu dentro do buraco ali. Uma criança. Eu até registrei com fotografia, anexei junto à indicação. Então peço para que a secretaria simplesmente não vá lá e faça a tapa do buraco, né, o conserto, que analise, vê o porquê que está sendo ocasionando esse buraco aí, né. Então, que fique aqui o pedido desse vereador. E para finalizar, quero falar sobre a saúde do nosso município, né. Na semana passada, até reforço aqui a fala do vereador Silvio, eu acompanhei algumas pessoas que tinham exames marcados na sexta-feira, exames de ultrassonografia. Alguns no período início da tarde, no meio da tarde, e fiz questão de pegar, né, o meu telefone e confirmar, né, se de fato estava marcado, se estava confirmada a ultrassonografia dessas pessoas, né, com responsáveis lá do posto de saúde. Por incrível que pareça, me responderam: Gabriel, houve um imprevisto, e eu questionei: mas vocês avisaram os pacientes que não vai mais ter? Que tem pessoas que não eram daqui, eram de longe, né, do interior, e não, simplesmente não avisaram. A pessoa ia sair, às vezes largar o seu serviço do interior, ia vir até o posto, chegar aí, voltar para casa sem o exame. Então eu considero isso como uma falta de respeito com o cidadão neotrentino, né? Ele tem que
Coisa simples de se fazer, tem um contato, um WhatsApp, hoje interior, qualquer localidade nossa pega o telefone, custa mandar, fulano de tal, por imprevisto com o médico, ou aparelho, ou alguma coisa, não ocasionou, não vai poder ser feito o exame. Coisa simples, mas que façam. Teve o relato agora também aqui do vereador Silvio, então a gente vê que não é um caso isolado, são vários. Como também destaco aqui que eu presenciei com meus próprios olhos o mau atendimento no hospital. Pessoas esperando lá na fila por horas. Então isso é uma falta de respeito com o cidadão neotrentino. Para o prefeito que em campanha falava que ia humanizar, que ia revolucionar a saúde do município, não é isso que está sendo feito. E a reclamação é geral. Então é o que eu digo. Não adianta tu ter os melhores jogadores se tu não tens um técnico bom. Não adianta tu ter os melhores funcionários se às vezes tu não tens um secretário que sabe conversar, consiga trabalhar em equipe. Aí temos que ver onde está o problema, se são os funcionários ou são os secretários. Fica a dica aí para a gestão. E como dito aqui também pelo vereador Silvio, eu conversei algum tempo atrás, se eu não me engano no ano passado, com um cidadão que não é do interior, e ele me deu algumas dicas, né, pensando-se num futuro, de nós darmos mais atenção ao interior do nosso município. Seja lá com pavimentações, com melhorias de estrada, nós precisamos dar uma saúde digna para quem mora no interior, e mais, incentivar o pequeno agricultor, seja com coisas simples, com coisas mais complexas, mas o que precisamos é valorizar a classe, né, os agricultores, até na questão do turismo rural, entre outras. Nós temos um leque gigante, que se tu for pegar as cidades próximas aqui, é feito. E Nova Trento, por ser uma cidade turística, fica à mercê fica carente desse incentivo do interior do nosso município. Seria um meio de a gente agregar ainda mais a economia do nosso município. Então, presidente, por essa semana seria isso. Desejo aqui uma ótima semana a todos os neotrentinos. Uma boa noite. Vereador Edo, por 10 minutos. Senhor presidente, neste segundo espaço não tem como não me manifestar sobre os acontecimentos do último final de semana, do último sábado, ocorridos no estádio do Humaitá. Sinceramente, eu vou confessar que foi, durante o campeonato, a primeira vez que eu fui até o estádio. Minha filha vinha sempre, insistia, meu filho e meus netos vêm, mas eu digo que quando joguei futebol, e joguei muito quando jovem, isso me alegrava. Hoje sou simpatizante do esporte, de todos os esportes, gosto de futebol, mas não tenho mais aquela vontade maluca de estar presente. Mas acabei sendo convencido por minha filha e vim assistir o primeiro jogo, que até o objetivo dela era assistir o primeiro, a disputa entre Ponta Fina e Bezanello, porque ela tem uma particularidade com alguém do Bezanello e ela veio com a finalidade de torcer, muito embora nunca se manifestou. Estávamos apenas sentados assistindo o jogo, que por sinal, muito bem conduzido por todos os atletas, não se ouviu uma reclamação, não se viu o juiz ser xingado durante a partida da Ponta Fina e do Bezanello. Enfim, cumprindo com o objetivo de que era realmente proporcionar lazer aos que estavam em campo, porque o esporte é isso, é para integrar e não para dividir. E quando o jogo Primavera e Neotrentino começou, continuei ali. E em seguida, depois de 10, 12 minutos, sei lá, 15 do jogo, aconteceu o fato em que surgiu um pênalti e o Primavera converteu, e ali a baderna tomou conta dos arredores do estádio, dentro de campo inclusive, jogadores de ambos os lados
foram antiesportivos, porque o cidadão que veste uma camisa de uma agremiação, ele tem que se preocupar em jogar futebol e não sair dando pontapés, cusparadas em ninguém. E as pessoas que estavam ali, a grande maioria, por sorte, pessoas de bem, educadas, mas lamentavelmente tivemos que assistir aquelas cenas lamentáveis que hoje estão correndo o mundo, porque esse é o fato, porque todo mundo tem um celular e todo mundo faz um vídeo. Eu ainda hoje fui surpreendido com um vídeo que eu não imaginava que ia ver, me apresentaram, em que um cidadão, na hora da confusão, quando quebraram o alambrado, ele junta do chão um objeto, não sei se um tijolo, se uma pedra muito grande, e arremessa para cima de quem está lá na confusão. E certamente, se esse objeto acerta na cabeça de alguém, eu acredito que essa pessoa iria a óbito. Então, são cenas lamentáveis que aconteceram e que denigrem a imagem do nosso município, infelizmente, que não poderiam acontecer em Nova Trento, porque, afinal de contas, nosso município é conhecido como o município de um povo ordeiro, de um povo hospitaleiro, de um povo educado, e isso ele é, na sua grande maioria, mas, lamentavelmente, meia dúzia de malfeitores conseguem estragar um cenário que era para ser de alegria, de distração, e transformam aquilo num cenário de guerra. E aí, depois da confusão, eu também aqui condeno o árbitro, o juiz da partida, que não o conheço, mas se ele entrasse aqui agora, eu dizia: o senhor foi um grande irresponsável, o senhor foi um grande inconsequente, porque se o senhor tivesse responsabilidade no ato, no momento da brigalhada que lá aconteceu, o senhor paralisava a partida, suspendia a partida, e deu, vai todo mundo para casa e nós vamos ver o que vamos fazer depois. Mas ele, acabando sendo protegido pela nossa polícia militar, que haviam 2 policiais de plantão, imediatamente entraram para apaziguar as coisas através do spray de pimenta. E é preciso registrar que enquanto os policiais passavam no meio de algumas pessoas, algumas pessoas debocharam dos policiais, dizendo que se fosse um assaltante eles não vinham ligeiro, desrespeitando a nossa polícia militar, que imediatamente pediu socorro, veio mais 2, e logo depois precisou trazer mais 8 policiais de São João Batista, por conta da atitude deste juiz irresponsável. Será que ele tem ciência que ele deixou 2 cidades desprovidas da polícia para que viessem cuidar dele especificamente? Porque ele se preocupou com ele. Eu, quando olhei para aquilo, havia 12 policiais envolvidos, 8 vieram de São João Batista e os nossos 4 aqui, todos a serviço do juiz para protegê-lo. Ele devia ter a hombridade de suspender isto e dizer depois, a comissão organizadora se vira e marca outro dia a partida de futebol. E mais irresponsável ainda que ele deixou, se passaram 20, 30 minutos para ter início a partida, e todos que ali presentes estavam sabiam que a partida não poderia terminar, pois nós estamos no inverno, 5h30 é escuro, independente de ser sábado, domingo ou segunda. Eu dizia ali no intervalo, conversando com as pessoas, ele é um irresponsável, vai começar o segundo tempo, quanto tempo vão jogar? É impossível. O jogo terminaria às 6h10, 6h15. Então veja o que este cidadão comprometeu a segurança das 2 cidades, porque os policiais ali tiveram que ficar. Eu, realmente, 5h20 eu fui embora. Tá bem? Chega, está escurecendo, e eu assisti aquele cenário todo, percebendo essa irresponsabilidade deste árbitro, que ele deveria ter suspendido, porque as consequências poderiam ser muito piores, mesmo com a presença da polícia, porque a polícia estava ali apenas protegendo o árbitro e o espaço aonde derrubaram o alambrado para que ninguém invadisse. Mas e as pessoas que estavam lá fora? Que segurança tinham? E ali havia dezenas e dezenas de crianças,
dezenas e dezenas de idosos que foram justamente por uma diversão e foram surpreendidos com estas cenas, infelizmente, de seres humanos que nós não podemos dizer que são civilizados, pois nós estamos no século XXI. Será que ainda é tempo de se praticar barbáries? Sabendo estas pessoas que se envolveram, e aqui eu não defendo ninguém, apenas peço que a comissão responsável por ver esses atos e vai julgar, apenas que eles tenham competência e coragem de punir a todos os envolvidos, todos, mas punir exemplarmente. Porque nós temos dinheiro público ali investido em favor dessa gente que se envolveu na briga, que depredou o patrimônio público. Aquele juiz de futebol que está ali todo sábado, é o dinheiro público que paga. E não é barato. Deve custar entre 2 e 3 mil reais por fim de semana. Tudo isso para promover lazer, integração, tudo isso para que as pessoas possam se divertir, possam praticar o esporte, possam se confraternizar depois de uma partida. E, lamentavelmente, por conta de algumas pessoas, e por sorte não são muitas, mas por conta da atitude de algumas pessoas, eles conseguem criar um cenário de guerra e transformar aquilo que era para ser um momento de alegria em um momento de preocupação e vergonha. Pois as redes sociais no mundo inteiro, hoje não tem mais limite. O que acontece aqui em 5 minutos o mundo sabe. E o que se vê nessas redes sociais, e as pessoas que se manifestam criticando mesmo e com total razão, porque não é assim. Então eu só quis fazer esse registro, porque espero que esta comissão que vai julgar isso tenha a hombridade de punir todos os envolvidos, independente de Primavera, de Neo Trentino, de quem for. Vamos punir, mas punir exemplarmente, para que essas cenas lamentáveis não voltem a se repetir em nosso município. Vereador Joel, por 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pelos meios de mídias sociais. Falando também sobre o campeonato municipal, a gente teve a rodada que definiu ali os finalistas, né, ou não definiu. Parabenizar toda a equipe aí do Bezenello, que já está na final, a equipe da Ponta Fina aí também, que foi um grande jogo entre as duas equipes. Depois a gente teve aquele ocorrido lá. Só retificando talvez um pouco o que o seu Ed falou, tem um regulamento, na verdade. Nesse regulamento ali define-se algumas coisas. Quanto à continuação ou não do jogo, entende-se lá, depois se o Gustavinho quiser refletir um pouco, acho que o Gustavinho chegou a ler o regulamento também, que se caso a comissão, no caso secretário, juiz, entre todos que estão lá, entenderem que há segurança, poderia se continuar o jogo. Então foi entendido que havia segurança. Eu, no momento ali que começou o jogo, já tinha me retirado, só vi a cobrança do pênalti e o começo da confusão. Acredito também que o secretário Fabiano, como responsável, deve ter lavrado o boletim de ocorrência, o qual será investigado ali, quem quebrou patrimônio público, quem não quebrou, assim, vendo quem foi culpado, quem não foi culpado. Foi lamentável o que ocorreu, não aponto culpado, não aponto inocente. Eu acredito que a comissão, junto com a polícia ali, através dos meios legais, deva definir quem é culpado e quem não é culpado. A gente aqui não tem essa obrigação e a gente aqui não tem essa capacidade, olhando do meu modo. Também falar que algumas pessoas talvez não saibam, então foi adiada a rodada de sábado, né? Não vai acontecer e provavelmente no próximo sábado a gente terá já uma posição da comissão de futebol aqui de Nova Trento, se vai ocorrer a continuação do jogo, os minutos finais aí, porque somando o tempo corrido não chegou a 70%. Então, pelo regulamento,
teria-se que jogar. Eu acho que vale a pena ali uma opinião minha, né? Chamar ali os responsáveis pelas duas equipes envolvidas e ver o que eles gostariam de fazer. Talvez alguma equipe talvez nem queira jogar ou queira jogar, mas sempre com segurança, talvez com torcida, talvez sem torcida. Eu acho que tem que prezar a segurança de quem vai lá assistir também. Sobre as nossas estradas do interior, fui na festa lá do Serraval, parabenizar aqui toda o pessoal envolvido naquela festa. Cada vez que eu vou lá, ela está maior. Naquele dia vai ter que aumentar o galpão de tanta gente que vai naquela festa. E realmente a estrada não está muito ruim. Só fica um pedido aqui meu para o secretário, que ele coloque um pouquinho mais de material. A gente não está tendo tanta chuva e tá aparecendo muitas pontas de pedras. Isso acontece porque é colocado material na geral, esse material vai saindo, vai correndo. Então fica aqui um pedido meu, um pedido da comunidade também, que alguns me lembraram disso, para que seja colocado mais material nas estradas do nosso interior, para trampar mesmo essas pontas de pedra. Algumas sessões atrás, eu pedi aqui na tribuna também, a respeito de um caminhão da Secretaria de Obras que fica estacionado ali no Mato Queimado, entre o Mato Queimado e o Bezenelo, onde tem a pracinha Guilhermina Sprezanzini. Eu disse que não havia faixas refletivas no caminhão. Ontem eu passei lá e é um caminhão de grande porte, ele ocupa bastante área da estrada. Eu acredito que a gente tem Secretaria de Obras, a gente tem os galpões. Eu não sei porque esse caminhão fica lá e não é guardado em alguma garagem da prefeitura. Mas enfim, se é para deixar lá, que coloque as faixas refletivas, ou se o caminhão tem a faixa refletiva, que limpe na hora de estacionar, porque o cara passa lá à noite e é um lugar muito escuro onde é que ele fica esse caminhão e pode acontecer algum acidente. No mais seria isso, senhor presidente. Agradeço a todos, uma boa noite e fique com Deus. Neste momento, passo a presidência ao vereador Emerson Machado para fazer uso da palavra. Boa noite a todos aqui presentes, acho que nos acompanham pela rede social, e uma boa noite especial à mesa. Brevemente, senhor presidente, com relação à minha fala de hoje, primeiro falar sobre a pasta do esporte. É feito um calendário para o secretário de esporte seguir um cronograma anualmente. Esse calendário é feito sempre em janeiro, olhando o ano que antecedeu, para ele cada vez mais tentar trazer mais atividades, mais modalidades, mais competições e sempre com muita organização. Então nós tivemos no primeiro trimestre o campeonato municipal de futevôlei pela primeira vez na história do nosso município e em sequência foi aberto o campeonato de bocha municipal e o campeonato municipal de 11. Essa semana que passou, nós nos encontramos nas semifinais do campeonato de 11, o qual tiveram os 2 jogos sábado, e essa semana agora está tendo as semifinais da bocha, a favor, até convido os vereadores a participarem. Com relação ao acontecimento de sábado, 24 anos, 25 anos que eu jogo esse campeonato, nunca testemunhei uma situação dessa, a não ser na televisão. Então, ao vivo e a cores, popularmente falando, é muito pior. Principalmente após você ficar pensando, refletindo, né? Várias crianças em desespero chorando, adultos com crianças com a cara machucada, adultos com a cabeça machucada, spray de menta, cacetete, enfim, uma situação que eu nunca participei de forma presencial, muito desagradável, muito triste. Então, eu quero até, vereadores, que vocês pensem junto comigo, que eu acompanho, como eu me envolvo bastante no esporte, porque eu jogo, participo, então automaticamente eu me envolvo mais do que vocês. Mesmo exemplo do Juscelino, o Círculo Trentino, ele se envolve, ele participa, então ele se envolve mais do que nós. Esse campeonato, a arbitragem, o ano passado ela veio fraca, e veio fraca mesmo. Então, na licitação, a gente colocou uma arbitragem
tipo, semi-profissional, no edital, colocou algo a mais, a gente paga mais caro que as outras cidades para vir, quarto, uma arbitragem mais competente. Então a prefeitura gasta, nós gastamos, os munícipes gastam, então é investido nisso. Foi feito, mexido na drenagem 2, se não me falha a memória, 3 vezes, porque antes de começar o campeonato, tinha os amistosos, e deu bem aquela situação de dar aquele temporal. E não largava só o Maitá, largava todos os campos, porque é muita chuva em pouco tempo. E foi mexido 2 vezes, eu lembro, até de domingo, tá o secretário de esporte lá fazendo filmagem, e eu junto, mexido 2 vezes ou 3, para melhorar a drenagem do campo. Foram trocados todos os pilares que eram de eucalipto por aço, 6 metros no mínimo ou mais, pintado das cores do Maitá, colocaram redes novas. Foi colocado uma haste do Maitá, com a bandeira lá atrás, para simbolizar o nosso campo centenário. Enfim, uma série de outros reparos para conduzir um bom campeonato. E realmente, que eu me lembre, o campeonato mais disputado até hoje, está ali o Garbari, que também participa na equipe do Bezanello, tanto que na última rodada tinham 5 equipes para disputar 2 classificações. O que aconteceu é muito triste. Peço, como vereador, como amante do esporte, como munícipe, que as autoridades que são responsáveis, Secretaria de Esporte, a Comissão de Esporte e o Executivo, tomem medidas cabíveis, medidas exemplares. Cabe ali o meu pedido. Vereador, opa, pois não? Eu não ia me manifestar sobre esse fato, mas eu também não acompanho muito o esporte, porque já falei aqui, a gente não consegue às vezes acompanhar todos os setores, né, no município. Mas por coincidência eu cheguei na Rua do Maitá, acho que 5 minutos antes do ocorrido, talvez 10, que eu fui visitar uma família e eu não consegui nem conversar o que precisava, porque logo em seguida aconteceu aquilo e foi uma cena assim, aquilo que a gente vê na televisão, né? Não o fato da correria, porque isso aconteceu lá dentro do campo, não na rua, né? Mas a questão das viaturas chegando, o alvoroço de tu não saber o que está acontecendo, gente pulando o muro de dentro para fora, de fora para dentro. Então, assim, aquelas pessoas da rua, algumas idosas principalmente, né, crianças, então realmente tem que ter alguma ação, né? Mas eu não entendo, né, de arbitragem, enfim, mas principalmente do comportamento das pessoas, dos atletas também, porque do que eu ouvi, tudo começou por conta de uma atitude depois de um gol, né? Não estava lá, não assisti, não estava lá dentro da coisa, né? Mas eu sei que no momento as atitudes, as ações talvez são incontroláveis, né? Na comemoração ou enfim, mas a provocação também é do esporte, né? É uma coisa, não digo que natural, mas é do momento. Mas também repensar talvez a questão de comportamento das pessoas, né? Não só a questão de arbitragem. O Maitá, penso que tem uma estrutura boa, pelo menos se tenta, né, deixar o espaço agradável para quem vai lá participar como atleta ou como espectador. Agora, a gente tem que, quem vai lá praticar, tem que ter um pouquinho de também bom senso e olhar ali crianças, famílias, enfim, né? É isso. O que acontece, né? É bem simples, é muito simples, né? Tínhamos lá centenas de pessoas, entre elas, no mínimo, 50 crianças, muito mais, que ficam 20 só num cantinho jogando bola. Então, muitas crianças, é um local que vai idosos que gostam de prestigiar, algumas vezes vão mulheres grávidas. Então, dos males, eu entendo que aconteceu menos pior, que essas pessoas que são mais indefensíveis, crianças, idosos, gestantes, não aconteceram nada. O fato é o seguinte, um erro não justifica o outro, quem errou tem que pagar. Tem legislação, tem leis, tem regulamento. Ponto. Tem que ser objetivo e tem que ser punição. Não é exemplo para ninguém, é triste e é lamentável. As autoridades
que tomem a providência. Seguindo a minha fala, infraestrutura, a Secretaria vem trabalhando, arroncamento no centro, como foi falado, até embelezou a cidade, deu aquela incidência, aquela tragédia na creche em Blumenau. Todas as nossas creches e escolas estão recebendo infraestrutura, muros maiores, portões maiores, monitoramento de câmara já tinha, o que não tem está sendo revisado. A iluminação no Morro da Cruz também era uma deficiência que nós tínhamos há anos, foi feita uma excelente iluminação. Os alargamentos das estradas gerais, desde quando iniciou esse mandato do prefeito Thiago, constantemente vem acontecendo e não vão parar por aí. Tem o projeto do Frederico, se não me falha a memória, aqui no Ribeirão Pequeno, na comunidade da Velha, também vai ser feito o alargamento. Então a parte de infraestrutura trabalhando muito forte, fico contente. Assim como o esporte, tá, pessoal? O esporte, o pessoal também trabalha bastante, estão lá trabalhando hoje, na rodada da bocha, de manhã, de tarde, de noite e final de semana também. Todas as pastas públicas não é fácil, tem que trabalhar para mostrar resultado. E finalizando, na parte da saúde, no meu ver, hoje, Saúde Nova Trento tem estrutura, tem profissionais, às vezes vem um profissional que não é tão bom quanto poderia ser, prestação de serviço, é normal, em gestões passadas também tinha, cabe ao secretário pedir a troca. Mas os maiores problemas hoje na nossa saúde, ou as demais saúde, nas maiores empresas, até entre nós, na nossa casa aqui, é a comunicação. A comunicação hoje eu vejo que daria para melhorar. O Silvio comentou antes uma situação, o próprio o Gabriel, a comunicação, que é algo simples, mas nós não devemos menosprezar o sistema SUS. O sistema SUS que o Brasil fornece, para quem não tem nada, é muito. E o nosso hospital em Nova Trento, independente de gestão, é um bom hospital, nos oportuna muito. Tanto que amanhã vou estar no hospital, vai ter cirurgia de hérnio, munícipe da comunidade do Viado, munícipe Seu Antônio aqui, colaborador do Leque do Sol Entulho. Presidente, peço só um minuto. Em junho vai ter as cirurgias ortopédicas de joelho, tem mais de 5 colegas meus que jogam futebol comigo. Então, a saúde atende a comunidade. Pode melhorar? Sempre pode e tem que melhorar. Só peço à secretária, com todo respeito à educação, que dê uma atenção especial para a questão das próteses dentais. A gente teve um problema na licitação, a empresa que ganhou não tinha um know-how bom de mercado, então peço que ela agilize essa situação das próteses dentárias. No mais seria isso, presidente. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Neste momento, não havendo mais nada a se tratar, dou por encerrada a sessão, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontece no dia 30 de maio de 2023, a partir das 19 horas. Fiquem com Deus. Boa noite a todos novamente.